Você já ouviu falar que a Guerra do Paraguai foi o maior conflito da América do Sul? Pois é, mas o que pouca gente sabe é que essa guerra, que durou de 1864 a 1870, envolveu muito mais do que batalhas em campos de guerra. Ela teve interesses econômicos, disputas territoriais, intrigas diplomáticas, milhares de mortes e, claro, consequências profundas para o Brasil, principalmente na estrutura política, social e até mesmo na luta contra a escravidão. É hora de pegar esse tema com a seriedade que ele merece, mas também com uma linguagem que a gente entende. Vamos nessa! Imagina só, século XIX, América do Sul fervendo, impérios e repúblicas se consolidando, e um pequeno país, o Paraguai, governado por um homem chamado Francisco Solano Lopes, decide enfrentar três potências ao mesmo tempo: Brasil, Argentina e Uruguai. Sim, foi 1 contra 3, mas a história por trás disso é bem mais complexa do que parece. Antes de mais nada, o Paraguai não era qualquer país. Depois de sua independência, ele vinha se desenvolvendo de forma relativamente autônoma. Tinha um projeto de industrialização, ferrovias, telégrafo, uma produção agrícola forte e uma população muito organizada. O governo paraguaio controlava a economia, protegia seu mercado e investia na soberania nacional. Em resumo, era um país pequeno, mas ambicioso e, o que mais preocupava os vizinhos, independente demais. Do outro lado, o Brasil era um império com uma elite agrária poderosa, altamente dependente do trabalho escravizado e com forte presença no sul do continente, especialmente no Uruguai. A Argentina, por sua vez, ainda estava consolidando seu território e também de olho nas fronteiras e na influência política. E o Uruguai era palco de disputas internas entre os blancos, mais alinhados ao Paraguai, e os colorados, mais próximos do Brasil. Viu como a coisa era um novelo de lã? Vamos desenrolar mais. Em 1864, o Brasil decide intervir militarmente no Uruguai para apoiar os colorados. E aí, Solano Lopes, do Paraguai, vê isso como uma ameaça direta à estabilidade regional. Ele responde de forma ousada, manda prender um navio brasileiro no Rio Paraguai, invade o Mato Grosso e depois invade a província argentina de Corrientes para tentar chegar ao Uruguai. Resultado? Brasil, Argentina e Uruguai formam a famosa Tríplice Aliança, unindo forças contra o Paraguai. Daí em diante foram 6 anos de guerra, um conflito que se arrastou por selvas, rios, pântanos e campos abertos. O Paraguai, que tinha um exército grande e bem treinado no início, enfrentou um bloqueio duríssimo. Sem acesso ao mar, começou a sofrer com falta de armas, comida, remédios e, mesmo assim, resistiu. As primeiras campanhas militares aconteceram em território paraguaio, com batalhas sangrentas como Tuiuti, em 1866, considerada uma das mais violentas da história da América do Sul. O exército brasileiro, que até então era mal preparado, foi ganhando experiência. E aqui entra um personagem central, Duque de Caxias. Ele reorganizou as tropas, melhorou a logística e deu fôlego novo ao império. Posteriormente, Conde Deu, genro de Dom Pedro II, assumiria o comando na reta final da guerra. Mas tem um ponto que você precisa entender. A guerra foi profundamente desigual. No início, o Paraguai tinha cerca de 60 mil soldados, mas ao longo dos anos foi perdendo quase toda a sua população masculina. Já o Brasil mandou mais de 100 mil soldados para o fronte, muitos deles escravizados que receberam a promessa de liberdade em troca da participação no combate. Sim, a guerra foi também uma forma de acelerar, mesmo que informalmente, o fim da escravidão. E a guerra custou caro, tanto em dinheiro quanto em vidas. Estima-se que o Paraguai tenha perdido mais de 70% da sua população
incluindo milhares de civis. O país ficou arrasado, destruído, com suas cidades ocupadas e sua economia em ruínas. Solano Lopes resistiu até o fim, recusando-se a se render. Morreu em 1870, no famoso episódio do Morro de Cerro Corá, dizendo suas últimas palavras: "Muero com mi pátria, morro com minha pátria." No Brasil, o impacto também foi profundo. A guerra serviu como campo de treinamento para o exército, que saiu muito mais forte e articulado. E esse fortalecimento foi crucial alguns anos depois, quando os militares passaram a questionar o poder da monarquia. Sim, a queda do Império tem muito a ver com a Guerra do Paraguai. Outra consequência foi o enfraquecimento da escravidão. Muitos ex-escravizados voltaram da guerra como heróis, exigindo liberdade e direitos. Além disso, o discurso abolicionista ganhou força. Se os negros podiam morrer pela pátria, por que continuavam sendo escravizados? E a política? O governo imperial teve que gastar uma fortuna para sustentar a guerra. As finanças do império ficaram desequilibradas e a pressão por reformas aumentou. Além disso, cresceu o sentimento de que o governo não cuidava dos interesses do povo. A imagem da monarquia começou a se desgastar. E o Paraguai? Bom, o país levou décadas para se recuperar. Foi praticamente ocupado, perdeu parte do território e mergulhou em crises políticas e econômicas. Até hoje, a Guerra da Tríplice Aliança é uma ferida aberta na memória paraguaia. Lá, Solano Lopes é visto como herói nacional, alguém que defendeu a soberania até a morte. Já os países aliados são vistos por muitos como invasores cruéis. E sabe o que é mais curioso? A guerra terminou, mas muitos dos soldados brasileiros foram esquecidos. Alguns ficaram no Paraguai, outros voltaram para uma vida de miséria, sem reconhecimento ou suporte do Estado. Os chamados voluntários da pátria viraram uma espécie de símbolo do uso e descarte de pessoas pela máquina do poder. Hoje, ao estudar a Guerra do Paraguai, é essencial sair daquela ideia simplificada de vencedores e vencidos. O Brasil pode até ter vencido militarmente, mas o custo humano, moral e financeiro foi imenso. E os efeitos se estendem até hoje, na política, no exército, na relação com os países vizinhos e, claro, na identidade latino-americana. A guerra também nos ajuda a pensar o presente. Quantas vezes, ainda hoje, vemos decisões políticas que colocam vidas em risco por interesses econômicos e geopolíticos? Quantas vezes a população mais pobre é quem mais sofre com os conflitos que não escolheu travar? A Guerra do Paraguai, no fundo, é um espelho do século XIX e, infelizmente, também um alerta para os perigos do nacionalismo cego, da diplomacia agressiva e da indiferença com as vidas humanas. Entender esse episódio é entender melhor o Brasil, a América do Sul e os caminhos tortuosos que nossa história tomou. Se você chegou até aqui, parabéns! Você é do tipo que quer entender de verdade a história do nosso país, sem atalhos, sem versões romantizadas, e é exatamente isso que a gente valoriza por aqui. Então, se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas aulas. Comenta aqui embaixo o que mais te surpreendeu sobre a Guerra do Paraguai. Foi o papel do Solano Lopes, as perdas humanas ou as consequências para o Brasil? E se quiser ver outros temas da história do Brasil contados assim, com profundidade e leveza, compartilha esse vídeo com alguém. Afinal, história bem contada é história que transforma. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!